Olá! A paz do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia. Que Deus te abençoe e te alcance com toda sorte de bênçãos dos céus. Estamos aqui em nossos momentos com a palavra Jesus Cristo, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 22, e fala sobre a lei acerca da propriedade. E diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha, o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado de sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo ou na mão, seja boi ou jumento ou ovelha, ele pagará de volta em dobro. Se alguém fizer passar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá ao outro. Se rebentar um fogo e pegar os espinhos e abrasar a menta de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. E se não se achar o ladrão, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. E aí, você pode ler depois aqui em Êxodo 22, continua falando sobre a lei acerca da propriedade. Quando Deus instituiu a lei no mundo, lá na época de Moisés, ele deixou bem claro: a propriedade de cada homem pertence a ele, porque eu, o Senhor, o dei. Aquele que o roubar, aquele que o furtar, aquele que o destruir, não vai pagar só uma vez mais, vai pagar 5 vezes por um boi, 4 por uma ovelha. Se você roubar ouro, você vai pagar o dobro por aquilo que você roubou. Aqui o Senhor deixa bem claro que ele tem prazer em abençoar o povo e ele deixa leis rigorosas para que ninguém seja roubado. Porque a propriedade que o Senhor entregou nas nossas mãos, na sua mão, é sua. E se você não conseguiu propriedade nenhuma, é porque não foi achado digno diante de Deus. E o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Eu anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Eu tenho muito para te dar. Só falta você vir buscar a mim. Agora, se você não crê que eu existo, que eu posso na sua vida, não vem querer roubar o teu irmão. Não vem querer passar a perna no seu irmão. Não vem querer criar leis para roubar o teu irmão. Porque o Senhor está dizendo nessa palavra: eu criei desse jeito. E esse mundo é meu. E aquele que não concorda está entrando naquilo que Satanás fez quando quis me roubar. E eu preparei para ele o inferno. E o tenho preparado para todos aqueles que, assim como ele, tenta roubar o seu próximo, tenta roubar o seu irmão, tenta fazer leis que venham a denegrir a minha lei, diz o Senhor. Muito cuidado. Cuidado com o que você está fazendo. A palavra de Deus diz que o povo morre porque não tem conhecimento. Por quê? Porque todo aquele que transgredir a lei de Deus, ainda que você faça leis, se a tua lei vem contra aquilo que o Senhor escreveu, com Deus não se brinca. O homem que muitas vezes avisado, acha que não vai ter juízo para ele, ele vai ser cortado de repente, sem que tenha chances de arrependimento. O que o Senhor está nos dizendo hoje, as leis que eu fiz têm que ser cumpridas. Passa os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. E todo aquele que vai contra aquilo que Deus escreveu é inimigo de Deus. Cuidado. Você que é cristão, aprenda o que Deus escreveu.
Porque se você não estiver interessado no que ele escreveu, mas está interessado no que o mundo tem oferecido, você é inimigo de Deus, assim como o mundo. Cuidado. Porque haverá juízo, haverá justiça. E dessa, ninguém pode fugir. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você hoje. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos dos céus, em nome de Jesus Cristo. Mas as bênçãos de Deus é para o que cumpre a vontade dele e não para o transgressor. Amém? A paz do Senhor.